Falta de água na zona urbana e na zona rural, risco nível baixo, córregos desaparecendo e nascentes que secaram no período de seca. Quando que imaginaríamos que isso realmente iria acontecer aqui no Caparaó, como também em outras regiões do estado, mas a situação é séria e não há previsão de chuva e de recuperação. Ouvimos no primeiro bloco o trabalho das crianças aí da turma de sustentabilidade e agora a gente conversa com o professor e ambientalista, que é o professor da turma, João Batista Gomes. João, muito obrigada aí pela presença aqui no Jornal Capixaba, e é um assunto importante, muito bom de ver. A gente viu o depoimento das crianças, até emociona, né? Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes da 90.5. Queria te agradecer por hoje ter participado com a gente lá, né, do nosso evento, do nosso movimento. E é uma satisfação trabalhar com aquela turminha e principalmente trabalhar com esse tema, né? Que eu já sou militante já há muito tempo, né? E adoro trabalhar essas questões, Andressa. E quando a gente vê que eles estão conseguindo, né, entender já o caminho, já fazem essas previsões, é muito bacana, né? A gente viu a fala do Wallace, que até o Wallace mesmo, né, que fez o desenho do folder, ele diz, pensar só não dá, tem que começar a agir. Isso aí é muito bacana, né? E é legal isso porque você vê que não foi uma fala preparada, né? Isso vem da criança e do conhecimento que ele já traz, né, de casa, das leituras que ele faz, né? Então é muito bom. Muito bacana. Essa turma, ela existe no Diocleciano de Oliveira, do Mais Educação, um projeto super novo na cidade, né? Sim, a escola inclusive vai ser inaugurada amanhã, já estamos trabalhando, mas a inauguração oficial é amanhã a partir das 9 horas, né? A prefeita hoje até esteve aqui, convidou a todos os munícipes, né? A gente está reforçando o convite. Eu fui convidado para trabalhar com essa turma e o que eu achei interessante lá é que ela não acompanha, por exemplo, aquela distribuição de séries. A nossa turma tem aluno que pode ser do 6º ano, do 7º, do 8º ou do 9º ano. Foi oferecido para quem quisesse participar da oficina. Então, aqueles que já tinham a pretensão de trabalhar essas questões ambientais se candidataram e esses meninos eles ficam lá comigo todos os 3 períodos. Nossas aulas são na terça, na quarta e na quinta-feira e eles não fazem aquele rodízio com as outras oficinas. Eles permanecem de 12h20, 12h30 até o final do período. Quer dizer, então dá para a gente discutir à vontade, com calma, com paciência, fazer mesa redonda. A gente tem saído muito. Então nossas ações já 3, 4 semanas de aula. Nós já temos muitas ações. Nós já tivemos palestra com o diretor do SAAI, Vaguinho, que é um parceirão nosso. Visitamos a ETA, onde também foi uma visita muito boa. O Natan nos recebeu lá, explicou assim, né, muito bem para os meninos sobre o tratamento da água. Depois nós fomos lá em São Felipe para conhecer onde é a captação de água. Visitamos um projeto ambiental aqui em Guaçuí de educação ambiental que eu acho muito interessante, que é a mina do Meireles. Então a gente tem muitas ações fora da sala de aula. E hoje, você participou lá com a gente, viu, né, nós culminamos a ação alusiva ao Dia Mundial da Água com aquela panfletagem lá. Foi o maior sucesso, né? E essa panfletagem é bacana que vocês colocaram no folder visões também, dicas também dos próprios alunos, né? A questão da economia. É o olhar deles também? Sim, porque o material foi todo preparado por eles. E depois nós conseguimos parceiros, né? Que conseguissem dar qualidade e que imprimissem esse material pra gente. A capa, por exemplo, é do Wallace, aquele menininho que você estava comentando, né? E ali tem do Rian também, tem uma frase legal lá que ele fala, água só gostosa. Eu que não estou com folder aqui para ler, né? Ele fala que sem você eu não conseguirei viver, né? Quer dizer, então isso é coisa do aluno, onde a gente não impede que ele faça, a gente simplesmente dá uma lapidada, né, no vocabulário, nas correções. Nós temos as parcerias dos professores da escola de artes, de português também ajudando, e a coisa flui assim como você viu lá, né? Muito bacana. O importante é que eles cobram dos pais, né? Eles já têm esse feedback porque já estão com vocês há um mês, né? Sim, e o que você falou é interessante, que às vezes eles cobram mais dos pais por ouvir lá do professor e por presenciar o que está acontecendo, do que praticamente de você dar um livro para ler, ou de você ficar escrevendo no quadro, ou de você ficar falando. Então, eu adoto essa metodologia da prática, de sair com os alunos, que é para ele vivenciar realmente o que seria a educação ambiental e o que é melhor para nós, né, dentro de um planeta sustentável, né?
Muito bacana. Quando a gente começa a discutir essa questão da crise hídrica no nosso estado, no nosso município, que já vive um decreto de emergência, já se fala agora de um decreto de calamidade por conta de prejuízo na agricultura, o estado começa a conversar agora e reunir e falar sobre algumas medidas, João, e uma delas são as barragens. Você, como ambientalista, como é que você vê as barragens na zona rural para o agricultor? Olha, nós estivemos ontem, até falei com você, né, em Cachoeiro do Itapemirim, num seminário sobre água. E uma apresentação foi do Nilton, amigo particular ali de Alegre, e ele faz um trabalho interessante, intitulado Plantadores de Água. E ele trabalha exatamente com essas pequenas barragens, pequenos açudes, pequenos diques, que represa a água, né, ela transborda, para no dique seguinte, transborda, para no terceiro e assim sucessivamente. Eu sou 100% a favor desse tipo de represamento de água. Por quê? Você cria um microclima na região, você favorece a infiltração da água no solo, você favorece o aparecimento de plantas, né, que vai ser o início da mata ciliar daquele curso hídrico. Agora, a preocupação que nós temos é quanto às grandes barragens. Agora, quando a gente fala desses açudes que o proprietário rural está querendo fazer para segurar a água na propriedade, eu sou totalmente a favor. Agora, o que não preocupa tanto a gente é que as grandes barragens têm que passar por um licenciamento. E aí os órgãos ambientais que são pertinentes a esse licenciamento vai fazer a orientação e vai fazer a adequação ambiental, né? Já fiscaliza, né? Com certeza. Que outras ações assim são bacanas para destacar para o agricultor? Olha, o agricultor ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que preservar a sua nascente. Ele tem que evitar o pisoteio pelo gado. Então ele tem que cercar essa nascente. Não que ele vá plantar dentro dessa área cercada, que a gente também não aconselha isso. Que ele plante no entorno algumas frutíferas para atrair a avifauna e os pássaros vão trazer semente de árvores que é adequada àquele local. Ele cercando a sua nascente, revegetando topo de morro, ele já vai estar contribuindo e muito, não só com a sua propriedade, mas com toda a bacia onde o seu sítio ou a sua fazenda está localizada, né? Então não adianta só dar aquela cercada na nascente sem proteger o entorno. Não, porque aonde está a nascente é só onde nasce a água, é o olho d'água. Mas aonde é formado o lençol é no topo de morro. Então esse topo de morro precisa ser vegetado. É essa vegetação que vai diminuir o impacto da chuva no solo, vai reter essa água naquela serrapilheira que se forma, né, naquelas folhas que vão se decompondo. Essa água infiltra no solo e vai abastecer o lençol. Então você pensa no lençol, assim, a grosso modo, como se fosse uma taça que vai enchendo. Quando ela está cheia, ela transborda. Nela transbordar, ela vai encontrar o seu caminho e vai surgir como uma nascente, um olho d'água mais abaixo. Aí, quando eu disse que apoio plenamente as pequenas barragens, os pequenos diques, quando a água espalha no solo, com certeza ela vai surgir mais abaixo num olho d'água na nascente. Então é aí que entra a minha defesa e a contribuição desse tipo de técnica, sistema, né? Desse sistema. E é importante. Chama caixa cheia. Caixa cheia, não é mais a caixa seca, né? Temos a caixa seca, que evita a erosão, ajuda também. Mais canto de estrada, né? Isso, ajuda a segurar a água, porque ela infiltra no solo, então é muito bom. Você tem que fazer a manutenção dessa caixa seca. Pode deixar entupido também. Não, né? Ela encheu, você tira o solo, pode ser usado inclusive para adubar, para fertilizar algumas plantas que estejam ao seu redor, ao seu entorno, e ela tem que estar vazia, porque veio uma chuva, ela vai com certeza trazer sedimentos para dentro dessa caixa e ela tem que estar vazia para receber essa água e esse sedimento. E é importante debater, tentar encontrar medidas, porque como você falou, a questão da nascente e desse processo todo é um processo longo, né? Não dá para fazer hoje e ver um resultado daqui a 6 meses. Sim, né? Nós imaginávamos que essa crise hídrica fosse surgir daqui a 50, 80, 100 anos. E ela está acontecendo agora. Então, da mesma forma, a gente tem que começar a trabalhar essa recuperação agora para termos os resultados daqui a 5, 10, 15, 20 anos ou mais. Então, muitos anos já foram perdidos. Já perdidos, e não dá para esperar mais. Não tem como. O momento é agora. É uma crise, assim, a gente falou essa semana aqui, os agricultores, alguns perderam 100% da lavoura de café. Isso para uma situação como a nossa, de pequenos agricultores, assusta e chama muita atenção
dessa falta de água e como ajudar, né? Até difíceis soluções agora. Fica sem saber o que fazer, né? E aí é que entram as parcerias. Não tem como o poder público resolver, não tem como o produtor rural resolver, não tem como os órgãos do Estado resolver. Nós temos que nos unirmos, como aconteceu lá em Cachoeiro ontem no seminário, e dessa união você tentar achar as soluções. Então não adianta a gente ficar apontando o dedo, não adianta a gente tentar botar culpa em alguém pela crise. A verdade é que ela existe e que é uma demanda para ontem, como você disse. Nós temos que somar esforços para juntos vencermos essa crise. E parece que a gente esquece, né? Porque a gente já viveu alguns momentos de seca, a gente vem sentindo que ao longo dos anos não se chove como se chovia antes, né? E você fez até um levantamento aí para a gente, mostrando que a gente já conversou sobre isso em algumas décadas. Essa crise não é da agora. Ela já aconteceu no passado, mas quando veio a chuva, esqueceu do problema. Aí se preocupa enchente, né? Exatamente. Sempre assim. Olha só, em 61, considerando os meses de seca aqui da nossa região, que é maio, junho, julho, agosto e setembro, nós tivemos, nesses 5 meses, uma média de 11,16 milímetros de média mensal. Depois, em 63, nós tivemos uma média de 9,06 milímetros. Em 2007, né, as pessoas devem se lembrar bem de 2007, que foi terrível, nós tivemos uma média nesse período de estiagem de 9,04 só milímetros de chuva. E agora nós temos o 2012, que foi 56, o 2013, que foi 36 milímetros, e o 2014 com 14,7. Quer dizer, então ele é um ano atípico, com certeza. E eu tenho uma série histórica de 1940 até 2011, de um trabalho que nós fizemos. Essa série histórica nos mostra que nesses mesmos meses, a média é de 38,2 milímetros. Então, o que está acontecendo? Qual é a diferença entre esses 3 anos que eu citei aqui como exemplo e o que está acontecendo em 2014, virando para 2015? O período de seca ocorria, depois vinha o período das águas, resolvia o problema. A gente esquecia, e a gente esquecia. Só que, virando 2014 para 2015, o período das águas não veio. E aí nós estamos correndo o risco de sequenciar 2 períodos de seca sem um período de chuva no meio. E aí a coisa vai se agravar muito mais do que está agora. É uma previsão dos estudiosos, né, da climatologia e dessas questões hidrográficas. De chuva, né? Mesmo, né? E outra coisa, quando a chuva tem, ela eu recebi um telefonema agora que em Alegre está chovendo torrencialmente. Ela está vindo assim em quantidade excessiva. Localizada, né? Aquela chuva localizada. E aí você tem já um pasto degradado, né, desprotegido de cobertura vegetal, e aí vem uma chuva pesada, quer dizer, em vez dela ajudar, ela acaba... Ela sai lavando, né? Causando mais erosão. João, só para a gente terminar, não dá para a gente falar de crise hídrica, de situação, sem falar do nosso Rio Veado, que infelizmente quando a gente passa por ele, dá até uma dor no coração, né? Cada vez mais, né? Tá muito feio, tadinho. Assoreado, parece, né, meio abandonado. O que fazer? A gente sabe que é um problema do Caparaó, a gente está na caixa d'água do Estado, mas ninguém trata esgoto. Aqui a situação já está na UTI há muito tempo, né? Você vê que esse ano o poder público teve que levar água em carro-pipa para abastecer proprietários rurais da região de São João da Serra, São Felipe e etc. Né? E é o lugar dos mananciais. Então, o que tem que ser feito, Andressa, é essa união que eu falei com você. Eu achei muito interessante a ideia do seminário em Cachoeiro. Já vai acontecer um seminário em Alegre, eu acho que está passando da hora da gente fazer um seminário em Guaçuí. Nós temos que estar buscando essas alternativas em conjunto. É o produtor rural se disponibilizar, ceder uma área da propriedade dele para fazer o replantio. Nós temos que revegetar, é a única saída. Topo de morro, entorno de nascente, proteger e revegetar. O produtor sozinho ele não tem condições de fazer isso. Nós temos o projeto Reflorestar do Governo do Estado. Eu até me cadastrei nesse projeto, vou ser beneficiado. A gente até falou sobre isso. Sim, também. Até agora, que o que nós queremos são as mudas, as lascas, o arame para colocar em prática ainda não veio. Está acontecendo em algumas regiões do Estado, mas para Guaçuí, por exemplo,
éramos 4, a Secretaria de Meio Ambiente conseguiu mais 10 inscrições, somos 14. Mas eu acho que fora disso, a gente tem que buscar parcerias, contactar com a CEMIG, ver o que o SAAI pode fazer, ver o que a Prefeitura pode fazer, o que o produtor rural pode fazer, buscar parcerias. E essas parcerias funcionam. A prova disso foi o nosso evento de hoje. Você vê que os alunos produziram o material, a loja Maçônica Liberdade e Luz patrocinou, pagou lá pra gente, né, a confecção desses folders. Você viu que material belíssimo, ótimo, né, de qualidade. Adesivo também, né? O SAAI nos ajudou com alguns adesivos. O secretário de Meio Ambiente, o Hélio Sorodoni, que é um parceirão nosso lá, bancou os adesivos. O Fernando, né, que é outro amigo e parceiro, está bancando a camisa, porque nós vamos ter uma camisa da turminha da sustentabilidade. Então você vê que as parcerias funcionam. E nós temos que fazer esse tipo de parceria também nessa questão de proteção dos mananciais e revegetação de topo de morro. Bacana, João, adorei o bate-papo, adoro conversar sobre isso. Com certeza a gente volta para falar mais. Quando tiver outra ação diferente, é só ligar. Muito obrigado pela entrevista. Te agradeço, Andressa, um abraço, valeu, Marcão.